Boa noite, todos e todos. Doutor Felipe, estou aceitando já. Só um minuto. Carregando, doutor Felipe. Já entra. Tô aceitando aqui, peraí. Esse dedo gordo aqui, cara. Boa noite, doutora. Felipe, não tá dando certo aí. Alguma coisa tá acontecendo. Eu te convidei agora. Vamos ver se aceita aí. Boa noite, doutora. Doutor Rodrigues, advocacia. Deixa eu mandar um. O doutor Felipe, até que enfim deu certo, hein? Beleza? Boa Tá noite. ouvindo? Tranquilo. Tá Só ouvindo? Deixa estou eu ouvindo. virar que eu acho que tá sem, até coloquei aqui o, o fone, mas acho que saiu sem o fone. Deixa eu ver aqui se conecta de novo. Tá mais Vou tranquilo. chamar o doutor. Daí, Carlão, só nas correrias do dia a dia, né, Carlos? Como diz os racionais, né? Na correria, como vive o dia a dia. O doutor Felipe está entrando. Boa noite a todos e todas. Só uns instantes aí até o doutor Vinícius entrar. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Vinícius também. Gostaria Boa noite, de doutor saudar todo Felipe. mundo que também está presente. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite a todos e todas. Eu vou, como de praxe, fazer a abertura aqui da nossa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Vinícius, doutor Felipe, nosso grande príncipe dos habeas corpus, né? Doutor Vinícius também um grande, podemos também dar essa nomenclatura de rei dos tribunais aí, que são dois juristas, dois advogados de suma importância, né, na área da advocacia criminal, que possuem vários julgados, várias teses, né, reconhecidas tanto no STJ como no STF. Então, eu agradeço a presença de vossas senhorias, e eu até deixo um convite para uma próxima pelo YouTube, né, para a gente deixar gravado. É um orgulho. O canal Garantidos Penal não é meu, é de todos nós. Então, eu gostaria que todos fizessem uso mesmo e que não ficasse monopolizado só na minha pessoa, né? Infelizmente, acontece de eu ter que participar, né? Mas, assim, vamos tentar futuramente. A Nana está aí também, tem bastante colegas advogados que estão aí assistindo. Aí tem 15 pessoas online agora. Agradeço os ouvintes também, os doutores e doutoras aí presentes, né? E passo a palavra ao doutor Felipe e, na sequência, ao doutor Vinícius. Obrigado, Carlos. Também desejo boa noite para você, a todos aí presentes, o doutor Vinícius também, um prazer compartilhar as ideias do dia a dia, né? Eu costumo dizer que a gente não está nos holofotes, mas a gente está no dia a dia, né? Isso, Então, a gente vê as dificuldades, né? A gente tem aquela camada presente, né, do dia a dia. Infelizmente, né, muitos interpretam direito penal ou até mesmo um advogado criminal de forma diversa, né, e é aquele ditado, né, que só quando a pessoa precisa é que realmente vai sentir na pele e ver a importância, né, e eu brinco que às vezes a gente vai numa delegacia acompanhar um cliente e sempre a gente é o único que está ali, né, naquele momento, né, então naquele calor. Eu já frequentei muito delegacia, hoje, né, eu estou um pouco até mais tranquilo, mas então a gente vê diversas ilegalidades, né, e principalmente um tema importante, né, Carlos, que foi aí colocado, eu vi aí que também tem bastante pessoal e conhecido meu, né, até alguns leigos aí da área que acabaram entrando na live, E e a violação do domicílio, às vezes, né, Carlos, a gente não pode ter aquela sensação de impunidade, né,
que muitos têm aí quando tem uma nulidade do tribunal, ela não pode ser levada em conta. Mas essas minhas ponderações aí inicial, e acho que a gente vai entrar no debate, né? Sim. Volto de novo aí para você. Obrigado. Doutor Vinícius, só um minuto. Eu gostaria de agradecer a audiência, várias advogadas que estão presentes aí, curtindo a nossa live, as nossos colegas do Grupo Garantismo, né? O doutor Guilherme aqui dando palminha. Obrigado, doutor Guilherme. É uma live em favor da advocacia, para melhoria da prática da advocacia em torno de todos nós. Obrigado. Com o doutor Vinícius a palavra. Doutor Carlos, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer ao doutor Felipe por poder compartilhar esse vasto conhecimento do que realmente é a advocacia na prática, né, envolvendo a violação de domicílio à lei de drogas. E também, em nome da Abracrim, agradecer ao doutor Carlos por sempre estar sendo o divisor de águas na questão do garantismo aqui no estado de São Paulo. Sempre está abraçando a classe, falando, olha, a gente tem esse direito, a gente tem essa prerrogativa, participando de vários desagravos. Então, hoje eu vejo o doutor Carlos, através do garantismo penal, através da Abracrim e demais entidades, até mesmo para não pecar, sendo o divisor de águas, demonstrando que a advocacia criminal hoje é uma advocacia com reconhecimento de ser a mais unida, né? Uma advocacia hoje a gente conseguiu demonstrar ser combativo, em especial diante de várias ilegalidades que o judiciário, infelizmente, deixa a desejar. Então é um tema de super relevância, mas eu gostaria e gosto de pontuar esse trabalho que o Dr. Carlos faz através do garantismo penal. E muito obrigado novamente pelo convite. Eu agradeço, doutor Vinícius, doutor Felipe, novamente. A audiência que está alta aqui, 24 pessoas assistindo, bastante pessoas, bastante colegas assistindo. Nosso grande presidente, Antônio Bellarmino, que assim, é um ícone da advocacia criminal, nos orgulha muito, é uma pessoa que não tem nem o que dizer sobre a pessoa do doutor Bellarmino, né? E ele motiva a advocacia, é isso que nós precisamos. Inclusive, eu estou aceitando a entrada dele aqui. E é disso que nós precisamos. É que não dá, doutor Bellarmino, que nós só dá 3, mas acho que deu. Com o doutor Bellarmino a palavra. Boa noite a todos. Eu conectei o Instagram aqui, eu vi o Carlos, o Felipe, o meu irmão Vinícius aqui. Eu não aguentei, né? O advogado, quando vi os colegas, eu falei, vou pedir para participar somente para dar um abraço aos amigos aqui. Não. O doutor está convidado a participar e fazer as inquirições aí, se puder, claro. Fazer a palavra inicial aí, que o Bellarmino tem conhecimento aí para o Brasil e o mundo afora. Né? O que acontece? O Carlos tem um trabalho pioneiro, o garantismo penal. Inclusive, terei o prazer de fazer. O Carlos me convidou para fazer oração no desagravo que ele foi vítima. Vivenciei com ele, o doutor Fernando foi o procurador, nosso colega, e vivenciei com ele. Ele foi uma vítima de um abuso da violação das prerrogativas profissionais, um abuso, algo que transcende qualquer ato, sai da seara humana, né? O que ocorreu com o Dr. Carlos, né? Sai da seara humana, para ser bem sucinto o que ocorreu com ele, né? Então, e esse trabalho que o Carlos desenvolve através dos grupos, através da militância em preservação aos direitos humanos, ao direito do cidadão, e que muitas vezes as pessoas confundem, né? Não é o direito de tal, é o quê? É a aplicação justa da lei, né? E nós, advogados criminalistas, até hoje, eu escrevi uma palavra, fiz uma postagem, escrevi sobre isso, e ontem eu estava conversando com um colega e ele falou, não, muitas vezes as pessoas confundem, né? Eu falei, confundem por falta de conhecimento. Falta de conhecimento porque advogado não é parte. Advogado, ele pede o quê? Aplicação justa e correta da lei. Nós vivemos, no ano passado, nos últimos anos, períodos sombrios.
E se não fosse o advogado, principalmente o advogado criminalista, a classe da advocacia, defender ferozmente o Estado democrático de direito, hoje nós não estaríamos como estamos aqui. Por quê? Ocorreu uma tentativa, violação, vilipêndio da ordem constitucional. E nós, como advogados, nos mantivemos firmes. E isso é o quê? É inerente da nossa profissão, porque tanto o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, nós fizemos o mesmo juramento quando colamos grau, porque todos nós somos bacharéis em direito e nós temos a mesma missão. Nós temos a mesma missão e temos que levar isso adiante. Só, Carlos, Vinícius, Felipe, que muitos deles, quando ingressam na carreira, esquecem esse juramento. Esquecem o juramento. E daí, quando se aposentam, vêm para a nossa classe, para a advocacia. Só que agora a OAB vai ter um provimento que o violador de prerrogativa, quando for se inscrever, estará com a inscrição suspensa. Porém, eu já estou em atos, agravo Carlos, que será à frente, e estou fugindo do tema dos nobres colegas. Não, Estou de intrometido aqui, mas eu estou aqui com maior felicidade de poder participar e estou aqui também para aprender, porque somos todos colegas, somos amigos, somos irmãos e somos parceiros. E estamos sempre juntos. Tivemos o ato em Batatais, que foi um exemplo. O Carlos saiu de Assis, passou em Marília, pegou o Isaac, que é um parceiraço, encontrou o Vinícius lá. Então, o estado todo estava presente aí. Então, eu queria devolver a palavra para os amigos aí. Vou estar aqui presente mais um pouco. Estou aqui em São Paulo e queria dar um abraço a todos e a todos os colegas que estão aqui assistindo, nossos amigos, os colegas de associação, os colegas advogados que estão aqui presentes e irmanados. Um grande abraço a vocês e, Carlos, parabéns pelo trabalho. Você é um colega aguerrido. O Felipe, um colega, um grande amigo. O Vinícius, a gente é, além de amigo, irmão, parceiro de trabalho. E agora tem um discípulo dele lá, o Delano, que é um parceiraço nosso. Então, um grande abraço aí. Vamos seguir firme aqui. Muito obrigado aí. E vamos firme sempre nesse propósito, nessa luta e na defesa de todos. Obrigado, Carminho. Obrigado, doutor Belarmino. Nosso eterno presidente, Eu pedi sempre uma... sabe as palavras. Ele é excepcional. Obrigadão mesmo, galera. Aproveitando, doutor Guilherme, doutor Felipe, só antes de passar a palavra, aproveitando que o doutor Guilherme, grande especialista em operações, está presente, nos assistindo aí, doutor Guilherme e Guilherme Ferreira. E aproveitando que o tema também, falaremos de algumas operações, está interligado com prerrogativa, doutor, nosso eterno presidente. Porque é nessas operações que acontecem as nossas violações de prerrogativa e geralmente a violação de domicílio ocorre solta e o advogado, ao se colocar na posição de advogado, sofre violação também das suas prerrogativas na defesa do cidadão. E é isso, obrigado. Com o doutor Felipe, palavra. E eu vou deixar vocês aí, vou ter que retornar aqui, eu quero deixar um abraço a todos, e agora tem uma outra pessoa aqui que eu conclamo vocês a convidar a participar, que é o grande Tremura, que é um defensor incansável das prerrogativas dos advogados. Um grande abraço a todos aí. Só queria deixar também um abraço para o doutor Belarmino, né, e dizer que a gente aqui de Itapetininga, o doutor sempre está convidado para vir aqui, que tiver uma oportunidade. Eu vou com o maior prazer. E a gente fazer um esforço para poder trazer a Bracrim mais forte para cá, porque a gente do interior tem dificuldades, doutor, então, com certeza o doutor deve saber, né? E sempre vai ser um prazer aqui recebê-lo e fica à vontade, passando em Sorocaba, aqui em Itapetininga, que é mais próximo, e até para a gente ter uma conversa aí, mas com um tempo mais longo, né? E discutir diversos temas e debates aí. Obrigado também. Maior prazer. Um forte abraço a todos. Um abração, Belarmino. Abraço, mestre. Tamo junto.
Com o doutor Felipe a palavra, e o tema da noite é violação do domicílio. Nós temos o Major Helder aí da PM São Paulo. Obrigado por estar presente, Major Helder. E gostaria também de parabenizá-lo também, porque é poucos dos militares que têm esse afinco aí no estudo de um tema tão sensível. Com o doutor Felipe e posteriormente com o doutor... É livre a palavra, vocês podem falar tanto do habeas corpus, inquérito, tudo. Fica tranquilo, aqui é a prática. Sim. Na verdade, Carlos, é um tema bem abrangente, né? Na verdade, quando a gente discute de nulidade, surge tantas coisas, né? Hoje em dia tem a questão da busca pessoal também. Na verdade, é aquilo que eu disse no começo, né, Carlos? Às vezes a gente tem as pessoas em comum, né, que não entendem muito sobre o direito, tem aquele pensamento, até alguns juízes, às vezes a gente vê no dia a dia, né, que, nossa, parece que fica tão inconformado quando acaba acontecendo, né, uma nulidade no processo, e só que esquece que tudo tem um começo, né, o processo ele tem um começo, ele tem que ser respeitado, né, existe direitos e garantias, né, fundamentais pela Constituição, a violação, né, quando você chega aí no STJ, que em muitos casos está acontecendo de nulidade. Por quê? Porque a polícia, às vezes, ela não encontra uma justa causa, né, Carlos, para poder ingressar ali. E daí a gente fica com aquela sensação, né, semana passada até eu fiz uma audiência, e às vezes parece que até o juiz ele meio que dá risada, né, quando a gente faz uma alegação dessa, né, se sente até e fala, não, mas o cara não pode abordar, não pode entrar, mas na verdade ele tem em mente aquele caso que realmente encontrou a droga, né? Mas e quantos casos que há e que não foi encontrado nada, né? Que a gente nem sabe, nem é divulgado, né? Porque a gente, como advogado criminal, você só tem acesso quando existe o processo, né? Quando só está o processo e você olha, mas aconteceu droga, ou arma, enfim, foi encontrado. Mas e antes disso? Qual é a investigação? O que teve, né? Hoje, infelizmente, porque às vezes acontece até de policial, né, que a gente conversa no dia a dia, polícia civil, às vezes reclama um pouco da estrutura física, né, não tem um corpo físico ali, o Estado não fornece uma estrutura, mas porque às vezes o próprio judicial, o judiciário ele compartilha com isso. Por quê? Porque quando deixa de ter uma nulidade nesse sentido, né, quando há uma violação, o Estado ele vai se conformando, né? Hoje a gente está aí na situação dos guardas municipais, não estou aqui tecendo crítica, muito pelo contrário, tanto a guarda é muito importante, a polícia militar é muito importante, né, para a segurança de todos, mas hoje se a gente observar, né, principalmente aqui no interior, os municípios, né, tá tendo diversos guardas municipais, porque reduz gasto do Estado. É simples, né? Por que reduz? Porque vai acontecendo de tendo investigação, né, acontece ali do guarda prender e tal, às vezes de forma ilegal, né, de acordo com a Constituição e de acordo com as decisões do STJ. E como não demora muito para ter essa nulidade, né, porque até a gente chegar com um processo no STJ ou na Suprema Corte, o Estado, né, um salário de um guarda hoje ele é muito mais inferior do que um policial militar. E o Estado ele visa, né, redução de gastos. E ainda mais quanto a Polícia Civil, que possui diversos elementos para investigar, né, Carlos? Nossa, a gente pega aí um poderio, né, da Polícia Civil. Eu já trabalhei em casos aqui que conseguiram interceptação de rádio base, né? Você vê das ligações, né? Eu não sou especialista em parte de investigação, né, para poder falar, né? A gente vê do dia a dia, mas existe muito mais prova concreta de poder ter no processo do que um depoimento informal, né, que é o que acontece hoje em dia, né, um depoimento que essa semana eu fiz também uma audiência, o policial também até argumentou, né, que recebeu uma denúncia que o cara estava traficando, foi lá e prendeu, mas não trouxe como que ele recebeu essa denúncia, se foi anônima, às vezes a gente não sabe até se tem uma interceptação, às vezes clandestina, né, enfim. Por que a gente quer dizer isso? Porque é um direito fundamental, né, quem quer, uma entrou correndo ali, ela já é suspeita para poder invadir um domicílio, né? Às vezes tem familiares, né? Uma família que vive ali, não é só aquela pessoa, independente, né? Às vezes uma pessoa que não é do bem ou que comete um crime, não é que todos os familiares também, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, eu acho que o posicionamento do STJ hoje
ele está dando um aviso, né, para a sociedade, principalmente para o judiciário, e a gente tem que ter a sensação de poder, de uma forma ou outra, consertar isso, né, melhorar, vamos dizer assim, né, ampliar. Essa é a tendência. Não é porque a gente é advogado criminal que também a gente fica contente, às vezes por causa de uma nulidade, né, a gente fica vitorioso por causa do caso concreto, mas a gente vê lá atrás, né, que começou errado, poderia ter sido, né, quantos casos, às vezes, pessoas que são condenadas injustamente, né, o reconhecimento fotográfico aí, Isso. quanto tempo demorou para se reconhecer isso, que já tinha no código, né, quanto tempo se demorou para reconhecer, e parecia uma coisa tão, né, tão simples de se resolver, né, hoje em dia tem cameramento, né, fácil, existem outras opções que a gente pode, né, ampliar os meios de prova, né, então acaba às vezes gerando essa questão de impunidade, mas jamais o STJ tem esse perfilhamento, muito pelo contrário, forçar para que o próprio Estado, né, de uma forma ou de outra, ele consiga ampliar ali o seu meio de investigação e a prova seja mais robusta, respeitando, obviamente, os direitos fundamentais, né? Exatamente. Com o doutor Felipe, com o doutor Vinícius agora. Fique à vontade, doutor Felipe. Doutor Carlos, já pegando um gancho, ilustre colega doutor Felipe, eu gostaria também de vir pontuar, além dos colegas operadores do direito que estão nos assistindo, uma visão histórica para pessoas naturais que não são da área que estão aí acompanhando essa live. A gente pega um histórico de 1990 e vem hoje, na atualidade, na questão de números de presos, a gente saiu de 90 mil para quase, passando, né, hoje a gente já ultrapassou 800 mil presos. E a gente sabe que essa porcentagem é muito alta, em específico na lei de drogas, né? Então, isso a gente percebe que só vai aumentando, criando aquele super encarceramento em massa, e a política criminal da pena, ela não é aplicada. A criminologia, ela é esquecida e o Estado visa aquela política prender a todo custo. Então, eu gostaria de relatar que o advogado criminalista, ele não fica feliz ou tem o objetivo de soltar qualquer tipo de pessoas que está presa. Pelo contrário, a gente visa que seja aplicado o que realmente está descrito na lei. Um ponto muito importante mesmo com esse índice alto de superlotação no sistema carcerário, se eu não me engano, ultrapassa 40% só na questão da lei de drogas, o índice da violência não diminuiu. Ele só vem aumentando. Então, isso comprova que alguma coisa de errado está acontecendo. Porque se a política criminal do Estado fosse correta, o superencarceramento, que é o que eles vêm aplicando de forma reiterada, o índice iria diminuir, e eles especificam de forma bem clara que a culpa é quase exclusiva pelo tráfico de drogas. Então, o que o STF e o STJ vêm aplicando, reconhecendo essas nulidades, eu acredito que envolve a questão da criminologia. Olhar um pouco mais humano e humanitário para o que realmente está acontecendo no nosso país. Porque vamos começar a aprender a todo custo, porque era dessa forma que a gente vivenciou durante vários anos, e aí o índice criminal vai diminuir. É assim que várias pessoas, vários órgãos, vamos citar já o Ministério Público de cara, pensa e vamos prender. Pegou a pessoa ali com 2 trouxinhas de maconha, ele é traficante, pega aquela pessoa que é réu primário, joga dentro do sistema penitenciário e tá bom. Essa é a ideia do Estado. Passado alguns anos, porque as penas eram muito altas e até hoje isso vem acontecendo, pena acima de 7 anos, aquela pessoa que era realmente usuário, o Estado tinha esse conhecimento, mas aplicou ele como um traficante, ele sim sai como um traficante. Então, o que eles fizeram com essa aplicação desse direito penal do inimigo? Fez o sistema prisional como uma escola do crime. Aí sim, essa pessoa que foi presa injustamente, que eu acredito que é uma injustiça, porque quebrou todos os preceitos constitucionais, existiu violação de domicílio, existiu abordagem sem suspeita infundada e tudo mais, eles sim construíram essa vertente de lotar o sistema prisional. Então, o que está acontecendo hoje?
no STJ e no STF é uma evolução muito grande, mesmo que de forma lenta. A gente obteve uma situação que saiu no Direito News essa semana, o Dr. Carlos compartilhou aí. Isso. Eu fui ler os comentários. Se vocês observar que a pessoa fora do direito, ela pensa assim, mas está soltando bandido, mas ela não analisou que a violação dos preceitos constitucionais existiram ali no caso. A gente gostaria que existisse o devido processo legal, que se for punir, que puna de forma correta, como diz Auri Lopes Júnior, mas sem violar todos os preceitos, sem cometer crime para impedir o crime. Então, a gente está vivendo uma evolução muito grande pelos superiores tribunais de justiça, em específico a lei de drogas, que a sociedade tem que entender que é um trabalho que vai resultar ali na frente a ressocialização verdadeira e o uso do sistema carcerário de forma objetiva e clara, e não da forma que é utilizada hoje. Pega qualquer pessoa, joga dentro do sistema penitenciário, uma denúncia anônima, a Maria e o Joãozinho está traficando. A própria polícia militar vai lá e começa a fazer investigação para fazer abordagem e invadir a casa da pessoa. Isso chega a ser inacreditável. A gente não pode apoiar um sistema que aplica essa modalidade. A pessoa franqueou a entrada na casa dela. Quem que vai franquear um batalhão de polícia entrando sem nenhuma explicação, porque não existe um mandato judicial dentro da sua casa? Nenhuma pessoa, seja ela operadora do direito ou não. Então, a mensagem que eu gostaria de transmitir nessa questão das nulidades que vem sendo aplicada pelo STJ e pelo STF é uma criminologia nova, é uma visão nova, é um método novo que eu acredito que, passos lentos, a gente vai ter muito do que comemorar lá na frente. Então, ao invés de prender a todo custo, vamos começar a olhar o problema com a lei de drogas como um problema da saúde pública. Um problema que deve ser tratado com o poder do Estado, mas não é com o poder de polícia. É com o poder de estudo, é com o poder de oportunidade. Então, essa é a visão que eu gostaria de transmitir prévia. O advogado criminalista, ele não defende o crime, ele defende o que está dentro dos preceitos constitucionais. E quando eles são violados, deve-se aplicar as nulidades. Demorou se aplicar? Eu acredito que demorou. O STJ teve um tempo muito grande para vivenciar isso daí, vivenciou até o ano de 2017, ali em 2018 que começou a surgir alguma coisa. Mas deveria ter visto isso antes. Exatamente, doutor Felipe. Lembrando, né, que os direitos fundamentais, a questão da inviolabilidade do domicílio, artigo 5º, inciso 11, que vai levar a questão da prova ilícita, artigo 5º, inciso 56, é de suma importância isso aí. Por quê? Eu vou trazer um caso concreto que eu participei de uma operação do BAEP, e o BAEP daqui, pelo menos da minha região, é conhecido não desfazendo da polícia, ao contrário, igual o doutor Vinícius colocou aí, doutor Felipe, nós somos favoráveis, mas que eles façam um trabalho de garantidores de direitos, não de violadores de direito. É isso, como nós, da advocacia, fazemos. O que aconteceu? Participei de uma operação, e assim, em uma mesma região, que houve um caso de sumiço de uma senhora de idade, uns 70 anos de idade, mais de 70, acho que uns 80 e pouco, não lembro. Isso aqui é um caso muito que deixou toda a cidade comovida atrás dessa senhora. E o que aconteceu? Né? Nessa operação que eu trabalhei, o BAEP fez aquela questão de passar o cachorro em todas as casas e violar não um domicílio, igual acontece no Rio de Janeiro. Todos os domicílios foram violados ali, aquilo ali. A função do advogado, infelizmente, às vezes você tem que ter o sangue frio, você tem que acompanhar as violações e passar o scanner do seu cérebro. Eu pedi para os cidadãos daquela região filmar, foi filmado tudo e tal. Houve uma apreensão que, logicamente, é o que eu falei pro delegado na época. Falei, não tinha como. É uma região periférica, não tem como não achar droga. Você violando todos os domicílios, algum lugar ia achar alguma droga.
e prenderam 2 pessoas lá, que eu acompanhei, que felizmente com a prova, não só a prova de filmagem, eu pedi que fosse levado 2 testemunhas, a parte prática do inquérito é isso, filmagem, alguns delegados, infelizmente, eles fingem que olham, mas eles não dão muita... Daí a importância também da filmagem, tanto da polícia, porque protege os direitos dos policiais também. Não é só o direito do cidadão, o direito dos policiais também. Que está ali, que ali vai estar garantido tanto que o policial agiu dentro da lei, como o cidadão também. Por exemplo, às vezes acontece um abuso de autoridade, desacato, a prova está documentada que o cidadão desacatou o policial, etc. E vai. E a minha tristeza em si é um raciocínio que eu tive. No mesmo local, na mesma região que foi passado o cachorro em todas as casas, atrás de drogas, com tanto afinco atrás de droga, foi a mesma região que a senhora, que ficou mais de 3 meses perdida, e foi encontrada a ossada dela na mesma região, o mesmo cachorro que procurou a droga não procurou a vida. É isso que eu dou uma das coisas que me chateou. E foi uma criança que achou a ossada ainda. Tamanha importância que a droga existe para alguns policiais, para alguma chefia. Porque vocês sabem, né? A questão da cifra branca, cifra negra, cifra dourada. Essa questão das cifras, alguns departamentos de polícia em algumas regiões, eles têm cotas de apreensão de drogas, para que saia na mídia. Eles têm a seção também de questão de relações públicas. Prendeu droga, manda pro repórter, manda tudo lá, foi apreendido tal droga. E assim vai. É a fomentação do punitivismo. Eu sei porque eu divulguei para um repórter de outra cidade que eu tive que usar o e-mail dele um dia, e eu via toda hora chegando lá o e-mail. Polícia mandando, a matéria pronta, já. Ó. É a fomentação do punitivismo. E passo a palavra ao Dr. Felipe aí por complementação. O Dr. Vinícius relatou muito bem, né, a política criminal que a gente tem em mente, né, que no nosso dia a dia, né, aquela questão do punitivismo. Eu sou sempre a favor da prevenção, né, Carlos? Eu sempre tive isso em mente. Eu até questiono muito quando eu falo de política, independente da posição, né, de cada um. Hoje a gente não se tem um governo que fala de educação, né? Se você pegar aí, pode voltar em 20, 30 anos que seja, né? Não existe um governo, talvez nem prefeito direito que a gente vê no dia a dia também, embora a matéria esteja um pouco mais restrita, né, para prefeito, mas você não vê a pessoa discutindo a educação, que é a base, né? E a educação, ela engloba várias coisas, né, Carlos, na verdade. Ela não é só a questão de prender, né? Enfim, ela envolve economia, né? Hoje, às vezes, né, a gente fala aí no dia a dia, uma criança, um adolescente que sai da escola, né? Ele talvez não tenha oportunidade, né, porque impostos altos, né? A empresa ela não consegue gerar emprego. Então, são diversas coisas. Até o ministro Messodi aí, né, no STJ, ele até decidiu, né, um ministro novo, né, acabou de entrar no STJ, e ele se manifestou em uma das sessões dizendo que, nos casos de violação, né, ele iria encaminhar para a corregedoria, né, porque o STJ estava decidindo, né, anulava e talvez ficava por aquilo. Então, ele até falou, né, não adianta a gente ficar enxugando gelo. Então, as minhas decisões daqui para frente, eu reconhecendo a violação, eu vou estar encaminhando para a corregedoria, né? O que eu quero dizer é que sempre a gente tem que buscar uma solução, né? A gente nunca pode ter uma iniciativa, se houve uma nulidade, se houve ali uma violação do homicídio, a gente tem que aprender com aquilo ali, né? Procurar aprimorar, não deixar ir de lado e amanhã acontece, né? O que poderia acontecer? Falta de preparação, falta de funcionário, falta de, né, equipamento de trabalho, existem várias situações, né? E a segurança pública, ela é muito importante, né, Carlos, para o nosso país. Exatamente. Mas ela gera gasto, né? Então, se a gente ficar se preocupando com a questão aí de punir, ele sempre vai gerar gasto,
sempre, né? O doutor Vinícius levantou muito bem a nossa população carcerária, né? O aumento, se está aumentando é porque algo está errado, né? E deve ser mudado. Agora, na minha percepção, né, o ponto principal é a educação, mas educação amplo, né? Não ficar naquilo ali na casa, o pai educa, não. Eu acho que é uma situação mais ampla, envolve economia, né, envolve saúde, né, aí as questões de improbidade, né, administrativa, que talvez seja um crime mais grave, né, vamos pôr em tese, do que 2 gramas ali, né, e às vezes o 2 gramas tem uma pena mais alta do que o cara que tirou dinheiro de um posto de saúde, que tirou dinheiro de uma educação, né, então eu acho que a gente vive num país muito bom, excelente, né, aqui a gente tem a oportunidade de tomar a nossa posição, às vezes por ser liberal demais, né, tem as consequências, mas tudo vai ser de um estudo, né, igual o doutor Vinícius relaciona, tudo é base de estudo, a gente não pode querer impor a ciência, né, a ciência ela é muito importante, não se resolve qualquer problema do dia para a noite, não é amanhã que entrar a gente modificar a educação que vai ter efeito no dia seguinte, vai ter os erros, né? A gente aprendeu muito com a pandemia, né? A pandemia aí, principalmente as audiências virtuais, né? Tem alguns aí que reclamam, alguns acham bom, mas para ver como a gente consegue se adaptar, né? Antes, se você pegar o Teams lá no primeiro dia que gerou, era uma coisa. Hoje, se você pegar aí depois da pandemia, ele já mudou, já se adaptou, e é assim a vida da gente, né? A educação também é assim, a gente tem que ter uma modificação, não vai ser 100%, né? A gente vai ter que ter aquele contato prático, vai acontecer de ter outro procedimento, vai ter que acontecer de alterar, né? E então a gente, principalmente a questão da violação, igual, né, eu normalmente, em muitos casos, a gente acaba alegando por meio de HC. Por que por meio de HC? É muito difícil chegar em recurso especial, às vezes a gente faz um recurso bem caprichado, vamos dizer assim, né, mas é um caminho difícil e mais demorado, né? A reforma aí do CPP, ela tem que ser repensada, porque o direito criminal ele é urgente, né? Fora a vida da gente é a liberdade. Então, ele tem que ser rápido, tem que ser urgente, tem que ser repensado o CPP. Hoje, a nossa ferramenta, o habeas corpus, ela é a ferramenta mais rápida que existe, né? Para quem está aí começando aí na advocacia. Eu falar a verdade, às vezes a gente é criticado, né? Às vezes até eu vejo algumas sessões do STJ que acaba criticando o advogado, falando que o excesso de números, né? Mas a gente na frente de um cliente que vem aqui procurar pela situação, é uma coisa, a gente não tem muito opção ali de fazer, né? Eu tô com um caso tão simples aí de trânsito e que fica batendo martelo, indeferimentos por, né? Hoje mesmo acabei de fazer um agravo regimental pedindo a superação da súmula 691, né, do STF, lá no STJ. Por que eu não insisti no TJ? Porque a gente sabe a mentalidade ali do TJ, né? Também cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua consciência, né? Mas hoje o TJ ele é muito rígido, né? Em diversas matérias ali, até casos simples, né? Que a gente vê, chega em liminar, nenhuma liminar, às vezes é deferida com um caso tão simples. Em um habeas corpus hoje demora 2 meses. Não, mas é a vontade de punir, é a vontade de deixar lá dentro, não é a vontade de poder ressocializar, não é a vontade de poder, né, de poder reconstruir aquela pessoa, mas é a vontade de punir. Essa que é, infelizmente, hoje a perspectiva hoje do ser humano, ela é essa, né? E eu também brinco que, brinco não, né, eu tenho também esse pensamento que a nossa criminalidade, o aumento, é a falha lá de trás, quando um município não fornece uma vaga de creche, né? Quando a questão de saúde... Doutor Felipe, só uma parte por mim. Eu vou agradecer ao doutor Helder pela presença aí, que ele é titular da pasta de Direito Penal, especificamente titular da matéria de discussão de inviolabilidade do domicílio. Então, olha a responsabilidade. Se tiver algum erro, doutor Helder, Major, manda pra gente aí, se tiver algum erro que a gente disse aí, manda pra gente que a gente estamos aqui para aprender também. E com a palavra, doutor Felipe, obrigado. Sim,
e também hoje, né, Carlos, o que falta muito é o diálogo, né? As pessoas hoje, ela não tem mais o diálogo, né? A gente vê no judicial, a gente às vezes enfrenta juízes que assenta ali, né, começa a audiência, você já sabe o que vai acontecer, né? E não porque tá certo, ele tá no lugar, ele estudou, tá ali, tem a perspectiva dele, mas eu acho que a punição hoje, o crime, ele não, a cadeia, ele não vai conseguir reestruturar isso daí, né? Essa situação vai ser uma coisa provisória, né? Que vai amanhã a pessoa vai sair pior, né? O próprio STF já reconheceu, né? Os presídios como inconstitucional, né? Pela situação inconstitucional porque não recupera ninguém, essa é a realidade. E a gente tem que pensar urgente numa política que vá trazer efeito, né? Que vá ter efeito. E tudo isso por meio de estudos, né? Em conjunto aí com faculdades, de pessoas novas que têm ali a vontade de opinar, não só opinar, como pôr em prática também. Doutor Vinícius, a palavra. Fica à vontade, doutor Vinícius. Então, doutor Carlos, aproveitando também mais uma vez o gancho do doutor Felipe, a gente observa, em específico, vamos citar o nosso estado de São Paulo, é uma modalidade muito rígida. E essa modalidade rígida, ela não tem surtido nenhum efeito. E o que deixa a gente mais triste e preocupado, porque a gente realmente preocupa com a sociedade, é aquela modalidade que vem sendo aplicada na primeira instância, sendo chancelado pelo tribunal, e que assim que inicia o inquérito, a gente tem que explicar para o cliente que ele já está pré-condenado, porque ele já vem sentindo aquele poder do Estado desde o primeiro ato, desde a busca e apreensão sem mandato, desde o momento que se inicia a persecução criminal, o oferecimento da denúncia, ele já está no início de cumprimento de pena. E ele tem que saber, a gente tem que deixar a pessoa consciente que a gente vai ter que passar por tudo aquilo, chegar no tribunal do TJ de São Paulo, continuar sofrendo as ilegalidades, para depois ser salvo pelo STJ e pelo STF, que realmente aplica o que está previsto na Constituição. Então, essa modalidade que a gente tem que sentir, que a gente sente junto com todos os clientes, a dor, a mazela do sistema punitivista que o Estado de São Paulo aplica, demonstra a necessidade da reforma do Código de Processo Penal. E essa reforma ela tem que ser urgente, porque hoje o TJ de São Paulo ele não analisa mais os recursos de habeas corpus. A gente sabe que a liminar ela é indeferida através de um copia e cola. Eu posso provar, porque teve casos que a gente fez uma distribuição do habeas corpus no plantão, foi indeferido, e na segunda-feira a gente fez a mesma distribuição, pediu um despacho na modalidade virtual antes da análise liminar, e o relator pegou e falou assim, doutor, mas isso aqui é um absurdo. Como que foi indeferido? Eu falei, excelência, por isso que a gente solicitou tanto, que é ligar, mandar e-mail, porque tem essa dificuldade também que a gente enfrenta em algumas câmaras ali, sem querer, tipo assim, culpar algumas, que algumas recebem a gente muito bem, mas a gente teve que pegar e trazer os fatos ali, mostrar por A mais B o que estava acontecendo. A pessoa estava privada de liberdade por tráfico de droga, ele não foi apreendido com droga, na casa dele não tinha nenhuma droga, mas existia uma denúncia anônima que ele era traficante. E o que mais assusta a gente não é o tema, mas envolve a lei de drogas, existia uma interceptação telefônica sem o deferimento pelo juiz. Só que ele estava interceptado. Permite uma parte? Sim. Dentro do que o doutor está falando, a gente começa a visualizar as coisas, né, doutor Felipe? Uma denúncia anônima vale mais que os direitos fundamentais. Olha, a que nível chegou o nosso jurídico brasileiro. Eu procuro, só fazer uma colocação, doutor Vinícius, até atrapalhar. Eu procuro dizer assim, Carlos, que o TJ, às vezes o tribunal, ele não sabe diferenciar crime permanente, principalmente no tráfico, de justa causa. É uma coisa diferente da outra, bem distinta da outra. Crime permanente
a gente sabe que o tráfico mas qual é a justa causa para ver Mas é um permanente, limitado, universal. Que permanência é essa que supera a direito fundamental? Mas tem essa confusão, porque, então, na verdade, um artigo, viu? qualquer crime permanente pode... O que você acha? Exatamente. Escreveu o O que você acha da gente fazer uma live sobre isso ou escrever um artigo sobre isso? Excelente. Sim, interessantíssimo. E vai ter argumento, hein? Tem muita história prática ali para discorrer, né? Porque a gente reflete isso daí é uma forma assim que eu tento demonstrar para a pessoa, olha, é um estado gigantesco e a gente pequeno aqui. Só que a gente não pode deixar de ser combativo, de transmitir que a única coisa que a gente está pedindo, e eu brinco que de vez em quando a gente roga, é a aplicação da lei. A gente não está pedindo nada além disso. E a aplicação da lei é a solução. E a partir do momento que não existe aplicação dela, isso é afastado por questões pessoais, sem entrar no mérito da política, mas já entrando, o doutor Carlos sabe que a gente acaba entrando, a gente vivenciou isso há 4 anos atrás, que um juiz federal ultrapassou todas as linhas do campo, e aí alguns juízes de primeira instância aproveitou esse espaço para aplicar tudo que ele tinha que aplicar. A gente viveu um momento sombrio e deu todo esse poder para o magistrado e em conjunto com o Ministério Público, eles combinar ali como que vai fazer uma instrução processual. Então, o que a gente viveu e o que a gente vive é um absurdo. E esse caso é de repercussão nacional, a gente pode citar, a gente não está atacando. Existem exceções? Então, existem exceções. Graças a Deus que existem essas exceções. Só que esse mal que a gente passou durante 4 anos, ele ainda afeta toda a sociedade. Porque o juiz entende, alguns juízes entendem que a pessoa não pode, no interrogatório, ali mesmo do crime de tráfico, se manter em silêncio. O juiz entende que ele pode fazer pergunta, ele pode inquirir ali aonde estava a droga, de quem que era a droga, para quem que você vendia, sem pergunta das partes. Então, a gente viveu um momento sombrio e a gente está pagando preço, a sociedade está pagando um preço, não só um preço criminológico, a gente paga um preço também financeiro. Hoje, um detento custa para a sociedade, em média, R$ 2.500 por mês. Então, pega qualquer tipo de pessoa, joga dentro do sistema carcerário e a gente paga. Então, essa visão que o Estado de São Paulo, eu vou criticar em si, que é o Estado que a gente atua, ela tem que ser modificada. E eu vejo que ela só vai ser modificada a partir do momento que existir uma reforma no Código de Processo Penal e no Código Penal. Se não existir essa reforma, a gente vai continuar verificando sessões do STJ e do STF e ministro reclamando. Vocês não me respeitam, vocês não respeitam o entendimento daqui. Aqui, em cada gabinete, tem 80 distribuição por dia de habeas corpus. Então, é necessário unir as forças dos tribunais superiores, analisar a possibilidade de uma reforma, para que os tribunais estaduais tenham um dever descrito de forma ampla em seguir esses precedentes. Senão a gente vai continuar vivendo isso daí, o sistema carcerário de 800 mil daqui 3 anos vai estar para 1,5 milhão e nada vai ser feito. Então, é um estudo super necessário e é o que eu venho pregando aí no dia a dia da advocacia. Legal, doutor. Aproveitando o comentário do doutor Gomes André aqui, que ele diz: eu venho na luta pela prevalência da legalidade penal há quase 30 anos e retroceder nessa luta não é uma opção para quem quer militar na advocacia criminal. Isso, realmente, doutor, concordamos totalmente, é isso. Os motivos... É um amigo que faz o mestrado com a gente lá na Espanha, o doutor Gomes, lá do Rio. Um abraço, viu, doutor Gomes, por estar compartilhando o conhecimento aí com a gente e apoiando também. É um batalhador lá que combate o sistema do Rio e muito obrigado por estar participando aí. Exatamente, doutor Vinícius. E veio da sua fala, veio uma lembrança de uma frase na sustentação oral do nosso grande Cacai, que é muito simples. Não tem muita coisa gigantesca na frase dele, numa sustentação oral dele mais famosa no Supremo. Ele só fala assim: excelência, ao final. O que se pede é que se cumpra a Constituição. Sim. Olha a profundeza disso. É forte. É forte. Defender hoje a Constituição está uma dificuldade tremenda.
Né? Voltando na questão quando o Dr. Vinícius relatou aí né, da questão aí da Lava Jato, e depois a culpa do STF, né? Essa é a questão. Aí não se pensa o que fez lá atrás, né, que a vontade de punir sem respeito, né, aos preceitos constitucionais, que isso é o básico. Um processo penal hoje, ele deve ser respeitado as questões básicas. Isso é básico. Não precisa, não há problema de respeitar um procedimento. Se a gente está na fila de um banco e tem preferência, normal, isso é básico. Isso todos nós sabemos. E um processo, ele existe. Começo, meio e fim. Exatamente. Se for respeitado, qual o problema? Mas é de tudo aí que, né, que vazou nas mídias e tudo que aconteceu, torna-se totalmente ilegal. E o que o STF nada mais fez do que cumprir a Constituição Federal, que é o mínimo. É o mínimo. E, na verdade, e ainda demorou. Muito tempo ainda. E isso não é questão, não é questões políticas. Existe fundamento, sim, concreto. Né? Hoje, se a gente pegar no STF as decisões dos ministros Edson Fachin e do ministro Gilmar Mendes, são muito técnicos, independente da pessoa. Não estou aqui, eu não conheço, né? Não posso relatar se a pessoa é boa, se é ruim, enfim, mas eu estou dizendo tecnicamente, analisando as decisões fundamentadas dentro da análise do caso concreto. Cada caso é diferente um do outro. Existem as peculiaridades do caso concreto. São técnicos, sim, e são excelentes magistrados. Não é que é a favor da defesa ou é a favor de nulidade, enfim, são questões analisadas dentro de estudos e que eles aplicam. Não tem medo de aplicar. O ministro Marco Aurélio, que aposentou, né, era muito dessa forma. O ministro Marco Aurélio, todos os HCs, ele recebia. Né? Sempre o fundamento dele, ele nunca indeferia um HC liminarmente. Ele sempre recebia os HC, a não ser que ele julgasse o mérito ali, mas ele sempre se manifestava quanto ao mérito. Né? E isso mostra que ele tem um respeito, né, pelo cidadão, pelo direito da liberdade, que é mais importante que qualquer outro posicionamento. Né? Então, hoje, até o Dr. Vinícius falou aí da reforma do CPP, né, como talvez uma mudança. Não sei se só isso seria suficiente, né, para a mentalidade do TJ. Eu acho que isso importa muito desde a escolha, né, lá principalmente com relação aos desembargadores, né, envolve muito questão política, né, todos sabemos, né, às vezes são no STJ mesmo, às vezes tem ministros na área criminal que não são especialistas em área criminal, né? Hoje o Roberto Barroso, por exemplo, né, que vem aí do processo civil, hoje, verificando aí no último ano, 2 anos, ele mudou muito a mentalidade dele, se analisar as decisões dele, hoje está mais conexa à Constituição Federal, que é o principal papel do STF, né? Então, assim, nada impede se refletindo, mas a matéria em si, né, no STJ principalmente, que são separados aí por matérias, né, existe a turma criminal, direito privado, enfim, ela exige que seja especialista e que respeite, tenha um histórico de respeito, porque senão a gente vai virar uma bagunça, vai virar tudo interesse, e nós aqui, né, o cidadão de fora e de bem, e que quer compartilhar e quer uma justiça que seja feita de forma correta, né, respeitando, a gente nunca vai ter essa resposta, né? Exatamente, doutor Felipe. E logo eu passo a palavra ao doutor Vinícius, e é o seguinte, a advocacia criminal sofre muito, e antes disso eu gostaria de parabenizar o doutor Tiago Fidelis Banto, que está conosco desde o início. Obrigado pela audiência, doutor Tiago. E estamos juntos aí. Depois manda um direct pra gente falando aí como está sendo a live. E estamos aí para isso mesmo, para somar mesmo. E a advocacia criminal sofre muito. Sofre desde o juiz de piso, do inquérito, da audiência de custódia, audiência de instrução, os recursos, habeas corpus e o pior, segurança jurídica. Não existe criminal. Não sei como que os doutores têm, qual a técnica que os doutores têm, mas eu tenho um anual aqui que fala sobre as câmaras, a porcentagem,
de deferimento em deferimento. Aí eu chamo o familiar, infelizmente, como que você vai explicar a questão da sorte? Eu trabalho com probabilidade, vou mostrar, tá vendo isso aqui? Esses índices? Caiu nessa câmara aqui, ó, esse magistrado. A chance é tanto de acordo com o índice. Quando o índice é pouquíssimo, a pessoa já sai, pelo menos já perdi, e nós vamos buscar no STJ, no STF. Mas olha o que nós passamos, a advocacia criminal passa. A gente tem que, acaba sendo um psicólogo, um terapeuta da família. Aproveitando o gancho seu, na verdade, o índice, né, vamos dizer assim, hoje se a gente pega no STJ, ainda é um índice médio, né, vamos dizer assim, a gente sempre tem as esperanças, principalmente quando entra no STJ, né, o problema é quando a gente está no TJ. Então, é esse aí que é o índice que você tem de ou senão a esperança. gente pega a sorte e cair com o ministro Fux, né? Aí é outro problema. É outro problema que não dá para mensurar. Mas às vezes, doutor Vinícius, a questão é aquilo que eu tenho em mente. A gente critica, eu também não sou a favor, enfim, né? Mas tem a interpretação dele, é o livre convencimento, né? Que existe na nossa lei, né? Enfim, mas talvez por falta de conhecimento na matéria criminal. Esse é o problema. Por falta de conhecimento, né? Eu também comecei, a gente, né? Todo mundo aqui começou, teve um início. E eu também, do direito penal, eu não era muito, né, interligado, assim, né, e a gente foi aprendendo no dia a dia. Mas por quê? Porque eu tive a prática e a gente acompanhou o dia a dia, né. O ministro Fux mesmo, ele não veio da origem criminal, né, e ele talvez nunca se interessou para a origem criminal. Essa é a realidade, né. O STF, né, na verdade, hoje a nossa última esperança é o STF. Mas ainda tem ali um filtro que é o do STJ, né, que de alguma forma tem os ministros, a turma criminal, às vezes nem todos os ministros são especialistas, né, na área criminal, o que talvez deveria se pensar sobre isso, né, porque exige sim um conhecimento maior sobre a área, né. Hoje a gente, principalmente o médico, você não vai procurar se você precisa de, né, enfim, existe o clínico geral, mas se você precisa de uma área que é específica, tem que ter a área específica, né? E assim também é o direito. Existe também e é necessário, né? Doutor Vinícius, antes de passar a palavra, é o grande mestre nosso aí, o Ailton Zucchi, nosso novo advogado criminal. Acredito que foi, além de um grande mestre de vários, foi um ótimo delegado, que sempre atuou dentro do, não garantismo penal, mas dentro da Constituição Federal. Inclusive, ele falou, a ação penal 470 foi isso, concordando com o doutor Felipe falando aí, e passa a palavra ao doutor Vinícius. Exatamente. Mandar um abraço aí para o Ailton Zucchi, né, que foi um excelente delegado, está sendo um excelente advogado criminalista, é um colega também do mestrado que a gente faz lá em Salamanca. Muito obrigado aí pela presença. Uma coisa que nos chama a atenção também, pegando um gancho com essa linha de pensamento do Dr. Carlos e do Dr. Felipe, é a inversão dos princípios da questão. A prisão, hoje, ela não é mais exceção. Hoje, prende-se para depois investigar e fazer a formação de culpa. A inocência também deixou de ser padrão, se tornou exceção. Porque hoje o advogado ele tem que correr atrás para provar a inocência. O Estado hoje ele não precisa mais de trazer o convencimento através de prova para o magistrado para condenar alguém. Ele instaura um inquérito através da Polícia Civil, através até mesmo de um PIC por parte do GAECO. A partir daquele momento que se instaurou, existe uma conversa dentro de uma sala, isso a gente pode saber porque também foi divulgado, que isso acontece em todos os estados, e a pessoa já está condenada desde este momento. E aí passa-se tudo que tem que passar, não só citando a prisão, né? Perde bens. Tem pessoas que perdem a convivência com a família para depois de muitos anos, porque existe a questão da supressão de instância, da súmula do STF, que o Felipe citou no início, para um recurso, e sempre, isso eu acho que chama atenção pela necessidade do recebimento do habeas corpus, sempre, na maioria das vezes, através de habeas corpus, anulando a ação. Então, se a gente
continuar com essa visão que o Tribunal Estadual aplica, que tem que se seguir o rito, a gente respeita o rito, que é através do recurso de apelação. Após o recurso de apelação, existe o embargo de declaração. Depois do embargo, a gente pode interpor recurso especial extraordinário para depois chegar no STJ ou no STF para conseguir solucionar algo que já era claro. A pessoa pagou todos os preços possíveis e o Estado não consegue ressarcir isso para ela. Qual o Estado que vai fazer um ressarcimento de afastar a pessoa de conviver com o filho? De pegar aquela premissa do crescer, do andar e do falar. Qual o Estado, qual o dinheiro que paga isso? Então, é necessário, além de tudo que a gente citou, um olhar humanitário por parte do Estado. Isso é de forma urgente. E eu acredito que esse olhar humanitário, além da reforma, como bem disse o Felipe, é necessário analisar como que vai ser as escolhas dos desembargadores e ministros. Se tem conhecimento no âmbito criminal ou se não tem. Entendeu? Eu acho que isso é mais do que natural acontecer. Então, graças a Deus, a gente teve uma virada de chave do governo. Existe um ministro que o Carlos foi o primeiro, que eu conheci através do Dr. Carlos, que é o ministro dos Direitos Humanos. Ele vem aplicando isso que a gente pensa e que a gente vem discutindo. É um oxigênio que o país está tendo. Você vê que todas as falas dele numa linha humanitária, que essa linha seja transbordada para todos os estados. Então, é mais ou menos isso que eu prezo e que eu aplico no direito. Quando sai da linha do Código de Processo Penal, eu chamo o juiz para análise humanitária. Excelência, olha esse caso aqui. A pessoa ela está com todas as enfermidades possíveis. Tem filhos menores. As medidas cautelares não se aplicam. Por que não se aplicam? A prisão, então, é regra. Vamos esquecer tudo que está escrito e vamos aplicar o direito de punir, o direito penal do inimigo. Vamos voltar lá na época dos primórdios, de onde surgiu a pena, porque aí é para agradar a sociedade, ou para agradar o vizinho, ou o tio dentista, que tem um professor aqui na USP que brinca, é o professor Daniel, para prender todo mundo. Então, a gente pensa e torce que a gente tenha um direito penal com um olhar humanitário também. Ô, doutor Vinícius, antes de passar ao doutor Felipe, que eu acho que o doutor Felipe também visualizou muita coisa da sua fala. Que é assim, a questão do excesso de recursos, habeas corpus nos tribunais superiores, a culpa não é da advocacia. A culpa é dessa inversão de valores e desses princípios de fazer, de não aplicação do Código de Processo Penal. O artigo 319 parece uma coisa ali de outro mundo, as medidas diversas da prisão parecem coisa de outro mundo. Quando aplica, é só quando o juiz, eu acho que ele quer mesmo, eu acho que ele acordou com aquela vontade, vai falar, hoje eu aplico. Mas inverte-se. A prisão virou a regra e a liberdade virou a exceção. E a prisão de inocência, igual o doutor falou, quem tem que provar a inocência é o réu, não é o Estado que tem que provar que ele é culpado. Tem toda essa inversão e é isso que acaba gerando essa avalanche de recursos de habeas corpus, porque vossas excelências gostam de impetrar um habeas corpus, ficar esperando até no outro dia a liminar, ligar para o assessor, despachar memorial. Nós não gostamos, nós fazemos porque é necessário, na verdade, senão a gente não faria. Eu, no meu caso, pelo menos, eu não faria. Se o magistrado aplicasse a Constituição e o CPP, né? Sim. É isso com o doutor Felipe agora. O ministro Sebastião Reis, né, muito frisou, na verdade, né, tanto em críticas à advocacia quanto ao MP, que às vezes existem recursos, né, que já são matérias superadas, né, só que eu também, assim, em tese, principalmente pelo lado da defesa, eu não concordo porque veja-se a súmula 231, né, quanto à dosimetria lá, da questão diminuir abaixo do mínimo. Se não tivesse, já existe súmula, se não tivesse nova discussão, novos recursos sobre isso, mostrando novos estudos, não estaria sendo colocado lá, novamente para julgamento. E que tudo indica, né, tudo indica que vai ser favorável ao que parece. Então, às vezes, eu acho que não existe matéria, vamos dizer, sedimentada, né? Vamos dizer, em tese, né? A discussão, ela sempre é plausível.
existe aquele advogado que vai trazer, às vezes, novos argumentos, novos estudos, novas posições. Então, nós que estamos do lado da defesa, principalmente como o Carlos citou, que a defesa, né, é o contrário, a inversão do ônus, né, sempre nós temos que provar, a liberdade de podermos trazer novas discussões, ela deve ser sempre ampla, né, principalmente porque estamos numa mutação, né, o tempo vai mudando muitas coisas. Então, principalmente também dos tribunais, né, que não respeitam aí as posições os tribunais estaduais não respeitam as posições das cortes superiores. Isso acaba injetando, né, aumentando números de habeas corpus, né, a pena de 1 ano e 8 em regime fechado. Quanto tempo ficou isso daí, juiz de primeiro grau, STJ, né? Quanto tempo? Hoje teve uma mudança. Ainda bem, né? Teve uma evolução, se for para a gente colocar. Só que a gente sempre pensa, né, principalmente o juiz, se ele quiser anular algo, ele quer anular uma coisinha simples, né? Uma coisa grande gera uma repercussão, né? E qual a diferença? Se teve uma nulidade, independente se o caso é simples, se o caso, né, existe uma repercussão maior. O ministro Marco Aurélio, né, foi criticado naquela época né, de liberação eu esqueci o nome dele lá, do rap, né, daquela época, mas porque teve uma alteração recente, né, da legislação, e tinha que ter a revisão. Ele nada mais cumpriu o que estava na nova alteração. Não teve revisão, ele foi o sorteado, foi distribuído para ele, e ele entendeu daquela forma. Assim como existem aqueles que só visam punir, e tem aquele entendimento. Por que ele está errado? Porque ele aplicou a lei. Né? Exatamente. Então, quando é benéfico, né, benéfico ou acompanha a lei, aí está errado. Né? A gente tem essa dificuldade de interpretar. Eu acho que a nossa mudança, né, principalmente, a gente tem que ter o diálogo, que é o principal. Né? O diálogo, ele é tudo. Né? O último governo do Bolsonaro, porque foi criticado muito? Por falta de diálogo. Principalmente por falta de diálogo. Esse é o principal. Né? Às vezes aí que nem a questão do governo Lula que está atualmente, mas o governo Lula ele tem um diálogo muito maior do que o governo passado. Mas existe trocas, poderes, mas o nosso sistema é assim, então muda-se o sistema. O sistema é assim, estuda um sistema. Não existe hoje no mundo um sistema que seja perfeito. Pode pegar dos Estados Unidos, pode pegar, né, na Itália, né, o que se discute muito, não existe. Lá o tribunal, às vezes, né, tem até votações sigilosas, às vezes, né, então, assim, não existe um sistema, né, porque a gente tem uma troca, tem que haver uma troca de diálogo. Então, o diálogo, né, a gente está aqui, né, discutindo sobre uma tese, mas às vezes um pensa diferente do outro, em certos pontos, e isso faz a gente crescer, né, e procurar melhorar a cada dia que passa, né, Carlos? Exatamente. E antes, nós estamos agora com 1h09 de live, e assim, para quem está presente aí, inclusive a live vou tentar deixar gravada, se não acontecer nenhum problema técnico com a mão desse que está aqui falando. Mas eu tenho mais 10 minutos, mais 15 minutinhos, 5 minutos para cada. Eu vou falar agora 5, eu passo 5 para o Vinícius, e o Dr. Felipe conclui. E, assim, dentro de toda essa temática que nós trabalhamos, assim, que a gente fez essa hermenêutica, esse diálogo constitucional, lembrando até, inclusive, os nossos colegas do Garantia Penal, Lênio Streck, Pedro Serrano, Alberto Zacarias Toron, Cacai, grandes referências nossas, e colegas também da Bacrim também. Eu cito aqui, esse aqui, 1h a gente faz uma live só para discutir esse HC, que é o HC 598.051 do ministro Schietti, 15/3/2021. Foi aquele HC lá que ele fixou o prazo de 1 ano para que as polícias se aparelhassem para treinamento, providências necessárias para adaptação e diretrizes da decisão que ele tomou. Que, inclusive, eu acho que depois o ministro Alexandre derrubou, né? Sim. Mas... Indecisão monocrática, sem, né? É igual a questão do ministro Fux, na questão da
né, da Boate Kiss, que teve a suspensão. Nunca vi suspensão de liminar em HC, né? Como em HC, quando é um direito ali. As inovações, Quando o direito as à liberdade, inovações. se eu não me engano, eu vi acho que uma estatística no passado do ministro Fux, acho que foi um HC que ele concedeu, ou nenhum, não tenho certeza disso, Acho que mas... Foi para ele. Acho que foi. Ele concedeu um HC para ele mesmo da briga que ele teve com o Gilmar Mendes. Aí ele impetrou o HC com o favor dele, deferiu e saiu lá do STF, né, naquele dia, com segurança e tal, brincadeira. Ali é muito complicado. E a doutora Bruna está presente aí. Obrigado, doutora Bruna. Temos que marcar uma outra live. Doutora Sara. E assim, outro dia a gente marca uma outra live para falar sobre só esse HC aí, que é de suma importância, né? Que, infelizmente, acaba que indo contra uma tese do Lênio, né? Que acaba ativismo judicial. Mas como que a gente faria? Eu queria perguntar, eu vou perguntar para ele a próxima live, como que nós faríamos nesse caso? Por exemplo, temos que saudar aqui, inclusive, o ministro Fachin, porque além dele ser um dos maiores garantistas do Supremo, ele é o maior, embora ele branco, ele é o maior antirracista do Supremo ali, porque ele, com aquela questão da proibição da invasão do domicílio coletiva na favela, colocando horário, ele impediu mortes, ele impediu violação do domicílio, ele garantiu a Constituição Federal para uma minoria, que é aquilo que eu falo quando eu participo de algum evento de direitos humanos. Eu nunca vi a polícia militar, ou a guarda municipal, ou a polícia civil entrar em um condomínio de luxo sem ordem judicial. Na verdade, eu não sei nem se com ordem judicial entra. Só que na favela, na periferia, nos bairros de população mais humilde, isso acontece. Igual quando eu participei da operação, tinha uma senhora grávida lá, com o cachorro entrando na casa dela, aí eu tava ali, né, porque eu chego, fico ali só passando um scanner na cabeça, anotando as irregularidades no cérebro, né. Aí eu peguei lá e fui lá, ofereci ajuda, sou advogado, tô aqui, precisar de alguma coisa, porque nós sabemos como é a questão de a humanidade, né, a falta de empatia, né. Uma pessoa que está grávida com um susto de um cachorro ou de um policial, pode ter ou perder uma criança, ao nível do abuso que chega. Isso aí. Só fazendo um adendo aí, Carlos, quando a gente discute a busca pessoal, né, que é hoje um tema que está sendo muito levantado aí, por que a gente fala da justa causa? Porque existe o constrangimento, ninguém gosta de ser abordado por uma polícia. E isso não tem nada a ver com relação a fomentar o crime. São questões distintas. Não é que porque você não pode ali em questões ali sem justa causa abordar que está fomentando o crime. Não, muito pelo contrário. Né? Hoje a gente está na rua, gente que é de bem, enfim, você sai aqui na rua, você tem uma abordagem, você fica com uma imagem. Todas as pessoas que ali passam, seus vizinhos, né? Então essa é a discussão. Esse é o direito que é preservado, da dignidade. Esse sim é o direito que tem que vir antes de qualquer fundamento. Né? Então, se existe fundamento, o que seria fundamento? Uma investigação prévia, né? Não seria uma denúncia anônima. Denúncia anônima é muito vago. Né? Eu posso não gostar de você e fazer uma denúncia de você, inventar uma questão, amanhã a polícia está batendo na sua casa. E se a polícia bater na sua casa e não encontrar nada, não achar nada? Quem que você vai acusar? Quem que você vai saber que de fato fez isso com você? E quem garante? Então, a denúncia anônima é muito vaga. Quem garante Principalmente... Então, isso que eu estou dizendo. Então, assim, hoje, o que a gente fomenta muito sobre isso, que no mundo de hoje, na atualidade, na tecnologia que a gente se encontra hoje, né, câmeras, existem vários outros meios, interceptação telefônica, desde que seja devidamente fundamentada, né? Então, existem vários outros meios de conseguir chegar num resultado que seja útil, né? A gente fala muito da Polícia Federal hoje, né? Você frequenta a Polícia Federal, você tem um respeito enorme, né? O tratamento da Polícia Federal, porque é muito mais preparada, né? Agora, não estou dizendo que a Polícia Civil, a PM não é, mas tem que aperfeiçoar, né, Carlos? Existe a necessidade de aperfeiçoamento.
as coisas mudam, né? A gente, por mais que você tenha começado a advocacia, está no computador, mas muita coisa já atualizou, muita coisa já mudou. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás. E assim é a segurança pública também, né? É a segurança pública, ela necessita. Recentemente, aqui na minha cidade, teve expedição de operação, né? Que fala Cracolândia, né? Foi mandado coletivo. Olha só, mandado coletivo, né? Talvez se não tivesse mandado, seria mais eficaz do que mandado coletivo. O que seria um mandado coletivo? Se a gente tá passando junto, a gente vai preso junto, vai internado junto ali, o advogado tá lá. Porque é coletivo, todo mundo. Não e nessa operação faltou em conjunto com vários órgãos, né? Porque ela só visou a eliminação de usuários, enfim, e não visou ali uma situação de recuperação, uma situação de amenização da situação. Não só... Não adianta, você tira, leva aqui, amanhã vai estar da mesma forma, ou vai estar colocando em outro local. Então, a gente tem que ter em conjunto, né? A decisão ela tem que ser em conjunto. Eu também. E dentro disso, eu passo a palavra ao doutor Vinícius aí, e depois eu fecho. É exatamente isso aí, gente. E uma coisa que eu acho importante a gente pontuar nessa questão da finalização dessa grande live, que eu acredito que a gente conseguiu compartilhar bastante conhecimento, é agradecer de forma indireta a sexta turma do STJ, que foi aonde que começou a puxar a aplicação dessas nulidades, do reconhecimento fotográfico, da violação de domicílio, da abordagem sem nenhuma suspeita. Então, ali, através do ministro Rogério Schietti, através do Jesuíno Rissato, foi a sexta turma que chamou o garantismo, né, a aplicação da lei para saltar aos olhos, e hoje a gente vê isso com o maior número de aplicabilidade. E no STF, já citamos aí também o ministro Fachin, Gilmar Mendes, que hoje eu sinto que são os guardiões ali da Constituição, e torcemos que o doutor Zanin também siga esse preceito, esse entendimento ali que ele aplicou na advocacia e aplique hoje como ministro do Supremo. Então eu faço essas pontuações, ressaltando o respeito e o agradecimento à sexta turma e aos ministros do STF. Exatamente, compartilho desse pensamento, e a tecnologia está à disposição da humanidade, para benefício da humanidade. A questão da segurança pública, inclusive, tem duplo sentido, segurança do cidadão e segurança dos próprios policiais, porque ali eles podem comprovar que não houve abuso de autoridade, que não houve violação de domicílio, eles podem comprovar tudo. Lembrando que não existe autorização de entrada, que ela tem que ser por escrito, ou pode ser filmada, ou por áudio, né? Uma questão assim mais... comprovando, né, a autenticidade tanto da imagem quanto da voz, ou por escrito, e essa autorização de entrada não tem que ser uma autorização de entrada que nem aconteceu já em casos que eu atuei. A pessoa foi encontrada no sofá da sua casa com um fuzil na cabeça. Aí você autoriza a entrada? Já estava dentro da casa com fuzil na cabeça. A autorização de entrada tem que ser livre de todo tipo de qualquer coação. E a autorização de entrada também feita na delegacia, depois que houve a violação do domicílio, também não é válida, inclusive nós temos precedente no STJ. E é isso, eu concluo e deixo essa live. E o pior não é só isso, só a questão. Eu já estou em vários casos que ele foi prendido lá, talvez em 10 quilômetros de distância da casa, e vem de lá da distância até a fora que esse que encontra na rua, e a pessoa, ainda existe aquele que está na frente da casa, né, que ainda entra, né, por mais que ainda seja ilegal, o problema é estar 10 quilômetros da casa, 5 quilômetros da casa, tem que ir lá na sua casa, e vai na casa. Esse que é o problema. E às vezes tem familiares ali, né, pai, mãe, enfim, outras pessoas ali que, né, jamais talvez compartilham com aquilo ali e acabam sofrendo um certo constrangimento e violação aí do seu direito à dignidade, né, principalmente. Sim, asilo inviolável do domicílio, e é uma coisa inadmissível. O doutor Vinícius até relatou aí do ministro Rogério Schietti, né, da questão do... eu também acho que a assessoria, né, na questão não só o ministro, que principalmente ele é muito aberto, né, aprendizado, né, você percebe que ele está em vários eventos, né,
aprimorando o conhecimento, que nunca é demais, né? Tem até a professora Janaína Matida, né, que é Isso. uma das assessoras. O Alexandre Moraes da Rosa, que está lá também, né? Ministro Gilmar, né? E que acabam aí de uma forma também, né, por estudos, né, que estão no dia a dia. Essas pessoas que são importantes, né? Essas pessoas que deviam estar mais ali, né, assessorar mais, porque tem principalmente a professora Janaína, né, que tem um gabarito aí, vem de uma, né, e está no dia a dia, estudando no dia a dia, e isso acaba ajudando. E pelo ministro também, que acolheu também ela ali, né, e sentindo importante, né, nesse sentido. E é isso, eu agradeço aos doutores, senão vai acontecer um fato que aconteceu comigo em um congresso em Belo Horizonte, um congresso do Instituto de Hermenêutica Jurídica de Minas Gerais, que terminou às 11 horas da noite o congresso. Estava o Lênio, o professor Lênio, com o Pacelli, e foi encerrado esse evento umas 15 vezes. O Lênio pegava o microfone e continuava, lembrando nosso grande Lênio. Terminou o evento, ele ficou na parte de baixo do palco do evento, e ali naquele momento ele ficou dialogando com o Pacelli sobre o novo CPP, que não saiu até hoje, e foram até meia-noite, eu quase perdi meu trem. Então isso, senão nós continuaríamos igual o Lênio, debatendo, porque é muita coisa, é muito gostoso, muito lindo, e isso fica com gostinho que quero mais para a próxima. Tamo junto, doutores. Já está o convite aí para a próxima, hein? Até mais. Até mais. Obrigado, Carlos. Obrigado, doutor Vinícius. Também um prazer. Sempre que vai passando por Itapetiningas, sempre fica à vontade. Até mais. Até a próxima, hein? Estão convidados para uma próxima, hein? Esse tema aí de justa causa, aí nós vamos conversar, hein? Na próxima. Abraço. Doutor Vinícius mandou um parabéns para a gente que entrou aí agora. Vai ficar salvo, viu, doutor Vinícius? Abraço. Valeu, Carlos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.